Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 29 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, aquela grade de respeito, tem Eurocopa, tem Copa América, Brasileirão e muito mais. E eu separei o melhor pra vocês. Se não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo, aproveita, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá! E bora lá, 6 da matina, começando na Coreia do Sul, Jincheon versus Daegu. Time, é o seguinte, tabela de classificação, o Jincheon é o vice-líder e enfrenta o 10º colocado. Olhando o race, o Jincheon jogando em casa, das 10 últimas partidas, só perdeu um jogo, perdeu pro Ulsan, que é o líder da competição. O Daegu, jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu 4, só ganhou 1. E no histórico, dos 5 últimos confrontos, eu tenho aqui 1, 2, 3 vitórias para o time da casa e são 2 empates. A odd do Jincheon jogando em casa é uma odd de 2.10. Time, é o vice-líder, jogando em casa, um time que praticamente não perde jogando em seus domínios e no histórico geralmente se dá melhor quando enfrenta o Daegu. Odd de 2.10, aqui eu vou de dupla hipótese a favor do Jincheon. O Jincheon jogando em casa só não pode perder. Fechou? Bora lá, 6 da matina ainda na Finlândia, SJK versus Haka. Time, aqui a gente tem um confronto, pelo menos em pré-live, para gols, tá? O SJK é um time extremamente over, o Haka como visitante também numa tocada over, e olha o histórico, 2-0, 2-1, 2-2, 1-1 e 4-0. Aqui é jogo para gols, tá? Mais de 1,5 gol, eu tenho uma odd de 1.19, dá para pegar essa odd e complementar o bilhetinho. A probabilidade para a gente ver 2 gols nessa partida é de 85%. Fechou? Time, aí às 7 da manhã, no sabadão, em Singapura, eu separei 2 partidas e eu vou passar aqui de forma mais rápida para as análises não ficarem extremamente repetitivas, tá? 7 da manhã, Singapura. Singapura é sinônimo de gols, tá legal? Balestier versus Young Lions e também Tanjong versus DPMM. O que a gente vai trabalhar aqui? Mercado de gols. Quem for operar pré-live, são jogos para mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Muitas casas disponibilizam essa entrada. E aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. E também, quem estiver acordado às 7 da matina, os jogos que iniciarem em alta intensidade, e em Singapura geralmente começa em alta intensidade, tenta pegar um golzinho no primeiro tempo. Over meio gol HT com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? E bora lá, 8h35 na China, Shanghai Port versus Zhejiang. Time, é jogo do primeiro contra o 6º colocado. O Shanghai Port vem fazendo uma baita campanha. 16 partidas, são 13 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota até o momento, tá legal? Se a gente dá uma olhadinha na race, é uma race muito forte, com 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols muito forte, o mais de 1,5 gol. O Zhejiang jogando fora de casa oscila, 3 derrotas, 2 vitórias e mercado de gols também vem muito forte. Qual que é o problema aqui, né? Odd de 1,36. Odd de 1,36 para o campeonato chinês, com todo respeito, eu acho uma odd baixa, tá? Então, para quem for operar pré-live, eu vou deixar aqui uma alternativa e uma alternativa também para quem for operar ao vivo. Uma entrada mais conservadora para o Shanghai Port vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Xangai vencendo o primeiro ou segundo tempo, já deu certo.
pega essa odd e monta numa dupla. É um caminho, é uma alternativa. Ao vivo, o Xangai Port amassando a equipe visitante e uma odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente pode pensar nessa vitória seca, tá legal? Mercado de gols, a gente tem uma baita tendência para mais de 1,5 gol. O problema é que a odd está muito baixa, 1,08, 1,06. É uma odd impraticável, tá legal? Mas vai que o primeiro gol demora para acontecer. Ao vivo, você também pode operar esse mais de 1,5 gol com uma odd mais valorizada. Como eu falei, se o primeiro gol demorar para sair. Fechou? Time, bora lá! 13 horas, jogaço na área. Oitavas de final da Euro, Suíça versus Itália. Vamos lá. O que eu vi até o momento? Falando de futebol jogado dentro de campo, a seleção da Suíça jogou mais bola, tá legal? A Itália, eu vou te falar, ela classificou na bacia das almas um gol no último minuto, tá legal? E aí eliminou a Croácia. Mas assim, a Itália ganhou da Albânia 2-1, saiu perdendo. Contra a Espanha, não viu a cor da bola, E contra a Croácia, conseguiu o empate no último minuto dos acréscimos, tá legal? Ou seja, a seleção italiana, veio aqui na bacia das almas, teve um pouquinho de sorte aí, teve mais sorte do que o Brasil contra a Croácia, tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso? Futebol, a Suíça jogou mais bola. Agora, a Itália é uma camisa mais pesada e é a atual campeã da Euro. Por esse motivo, pré-live, eu tô fora de mercado de resultados, tá legal? Vou ficar de fora, vou esperar ao vivo. Se alguma seleção estiver melhor, dando algum padrão, aí a gente executa. Time, uma coisa que eu pude constatar aqui é o seguinte, eu puxei os 10 últimos jogos do histórico, acho que tem até mais do que 10, né? 3, 6, 9, 10. 10 últimos jogos do histórico entre Itália e Suíça. Nenhuma partida bateu 4 ou mais gols, tá legal? Nenhuma partida bateu 4 ou mais gols. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui um jogo que decide quem passa e quem é eliminado. Ou seja, é um jogo mais estudado. Nenhum time quer sofrer um gol no começo da partida, por exemplo. Então, pré-live, eu acho que é um jogo para menos de 3,5 gols, tá? Odd de 1,18, pega essa odd e monta numa dupla. Isso antes da partida. Agora, ao vivo, você tá ali assistindo a partida e no começo do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, alguma das duas seleções faz 1-0, tenta pegar o segundo gol. Por quê? Porque a seleção que sofrer esse gol, ela está sendo eliminada. Ela vai pro tudo ou nada, em busca do empate. E quando isso acontece, de duas uma, ou empata, ou vai sofrer o segundo gol de contra-ataque, tá legal? Então, eu acho que é isso. Antes da partida, a gente tem um cenário para menos de 3,5 gols, só que se o primeiro gol sair de forma rápida, tenta pegar o segundo. Fechado? Vamos agora para as probabilidades. E bora lá, tabela de probabilidades, jogo para mais de 1,5 gols, 90%, a probabilidade é bem alta para 2 gols aqui, tá? Menos de 3,5 gols, 60%. Time, pela tabela de probabilidades, o mais de 1,5 gols é mais interessante. Mas pensando na partida, que é uma partida que quem perder tá fora, eu acredito num início de jogo muito estudado. Nenhuma equipe vai se lançar com tudo pra frente, tá? Pensando nisso, eu ainda defendo em pré-live esse menos de 3,5 gols. Obviamente que se o primeiro gol acontecer aí de forma rápida, aí o mais de 1,5 gols vem pegando fogo. Escanteio, Suíça, 6,4, Itália, 6. As duas equipes com boas médias aí para escanteio. Cartões, Suíça, 2, Itália, 1,7. Pelo menos um cartão para cada seleção. Agora, mercado de jogadores. Time, bora lá? Mercado de jogadores. Pelo lado da Suíça, um chute no gol do Embolou, odd de 1,72. Chutou, o goleirão defendeu, já foi, tá? Um chute no gol, Embolou, odd de 1,72. Uma finalização pro Dandoye, odd de 1,20. Muito interessante essa finalização aqui para esse jogador, tá? Chutou, foi pra lua, já foi a finalização. Odd de 1,20, pega essa odd, monta numa dupla. O Xhaka é um jogador que participa muito da partida e pode ser o cara da bola parada. Uma finalização pro Xhaka,
odd de 1,40. Eu também gosto, pega essa odd, monta numa dupla, ou ao vivo, se o Chaka demorar para fazer essa finalização, esse mercado de odds vai subir. E aí você também pode fazer essa entrada ao vivo com uma odd maior, tá? É bem interessante trabalhar dessa maneira. Time, pelo lado da Itália, um chute no gol do Retegui, odd de 1,90. Ele participou bastante do jogo contra a Croácia, tá? Um chute no gol Retegui, odd de 1,90. O Pellegrini deve ser o homem da bola parada. Então, para mercado de finalizações, o Pellegrini é interessante. O Barella, ele fez o gol na estreia contra a Albânia e depois ele passou 2 partidas sem finalizar, contra a Espanha e contra a Croácia. Só que o Barella é um cara que pisa bastante aqui, ó, perto da grande área adversária. E se a bola sobra, ele geralmente bate no gol. Uma finalização do Barella, odd de 1,57. Pelo lado italiano, vamos falar um pouquinho dos desarmes, tá? Eu acho que a seleção italiana vai fechar um pouquinho aquele estilo italiano, né? A gente já conhece. E aí, para desarmes, o Barella é um cara muito interessante. O Jorginho também desarma pra caramba. E o Di Lorenzo, tá? Esses 3 nomes aqui para desarme pode ser bem bacana. E eu vou falar uma coisa para vocês. Jogada de escanteio, quem sobe muito pelo lado italiano é o Bastoni. O cara é altão, né? Ele geralmente chega e consegue cabecear. Uma finalização do Bastoni, de repente, num escanteio, também pode ser bem interessante. Falando aqui de defesas de goleiro, 2 defesas pro Sommer e 2 defesas pro Donnarumma. Eu também gosto. Fechou? E bora lá, 13 horas, retornando pra Finlândia, Lahti versus Ilves. Time, aqui a gente tem uma partida também para mercado de gols, tá? Eu acho que o histórico mostra bem o que eu quero trabalhar. Vamos lá. 5-1, 3-2, 1-1, 4-3, 3-1. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para uma dupla. O mais de 1,5 gol tem uma probabilidade de 80% para acontecer, tá? Probabilidade bem interessante. E correndo um pouco mais de risco para tentar pegar uma odd maior, para ambas equipes marcarem, odd de 1,90. Fechou? Bora lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro Série B, Curitiba versus Vila Nova. O Vila Nova vem na 4ª posição e o Curitiba é o 8º colocado. Race apresentada. O Curitiba jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. E o Vila Nova, como visitante, perdeu 4, empatou uma, não venceu nenhuma. O Vila Nova, como visitante, é um time que deixa a desejar, tá bom, galera? Com uma odd aqui de 1,80 para uma vitória seca, eu vou trabalhar com Curitiba, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. O Curitiba em casa só não pode perder. Time, o Curitiba jogando em casa é uma equipe que geralmente produz muitos escanteios, tá legal? Então assim, juizão apitou, a posse de bola deve ser maior pro lado do Curitiba e o Curitiba agredindo mais. Se o gol não sai, vão sair os escanteios. Race 3 cantos a favor do Curitiba. O Curitiba fazendo 3 escanteios, primeiro que o Vila Nova. Qual que é o risco dessa entrada? Começou o jogo, 5, 10 minutos, Curitiba vai lá e pum, faz 1-0. Aí a pressão acalma e o Vila Nova sai pro jogo. Cartões aqui eu também gosto, tá? Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá. 16 horas, retornando para Euro, Alemanha versus Dinamarca. Time, é o seguinte, de todos os jogos que eu assisti na fase de grupos, eu vou falar, hein? Eu assisti quase todos, tá? A Alemanha e a Espanha foram as 2 seleções que mais me agradaram até o momento. E outra, né? A Alemanha é o país sede, vai jogar com a torcida ao lado. Por esse motivo, eu vejo sim um favoritismo para a Alemanha. Vamos lá, possíveis entradas. A odd da Alemanha para uma vitória seca é uma odd de 1,65. Só que assim, a Dinamarca não é uma seleção boba, tá? Eu vou proteger a nossa entrada. Então dá pra gente pensar em Alemanha, empate anula, pega essa odd, monta numa dupla. Também gosto de pensar aqui na classificação da Alemanha. Tá pagando uma odd de 1,30. E aí tanto faz como vai ser a classificação, nos 90 minutos, na prorrogação ou nas penalidades, para a Alemanha se classificar. A Alemanha passando de fase. Time, aqui é o seguinte, a gente tem um jogo de oitavas de final, que é um jogo mais estudado, mas eu tenho 2 seleções que são extremamente
over gols, tá legal? Geralmente jogando pra cima. E o histórico não deixa mentir, né? 1-1, 1-1, 2-1, 2-2, apenas 1-0 saindo aí da tendência, né? Diferentemente do confronto entre Suíça e Itália, que a gente tem a seleção italiana podendo fazer um sistema defensivo mais rígido, mais forte, aqui eu vejo duas seleções que vão procurar o gol, tá legal? Então eu vejo um cenário aqui para mais de 1,5 gols. Odd de 1,36, pega essa odd e monta numa dupla, tá legal? Principalmente se o primeiro gol sair de forma rápida. Deixa eu trazer para vocês também agora mercado de jogadores. E bora lá, mercado de jogadores para essa partida. Pelo lado da Alemanha, os caras que finalizam pra caramba, Wirtz, dá para pensar em uma ou duas finalizações para ele. Obviamente que se você pegar uma finalização, você monta numa dupla, duas finalizações, a gente já tem uma entrada simples, tá? O Havertz joga na frente, deve ser o batedor de penalidades, e se as faltas ocorrem pelo lado direito, geralmente é ele que bate, porque ele é um canhoto, tá legal? Então o Havertz também é um cara interessante para finalização, e quem vem jogando muito na Euro é o Musiala, né? Uma ou duas finalizações pro Musiala, eu também gosto. Pelo lado da Dinamarca, não é novidade para ninguém o Eriksen. Ele chuta de fora, é o homem da bola parada, uma ou duas finalizações pro Eriksen também é interessante. Com relação a defesas de goleiro, eu quero duas defesas pro Manuel Neuer e 3 defesas pro Schmeichel, tá legal? 2 defesas pro goleiro alemão, 3 defesas pro goleiro dinamarquês. Fechado? E bora lá, 18h30, Campeonato Brasileiro na área, Cuiabá versus Red Bull Bragantino. O time é o seguinte, o Cuiabá, ele melhorou muito dentro da competição e o Bragantino é uma equipe que jogando fora de casa geralmente produz jogos para mais de 1,5 gols. Como o Cuiabá melhorou e geralmente vem fazendo gols, para essa partida eu vou trabalhar aqui, ó, jogo para mais de 1,5 gols e a gente já tem uma odd de 1,50 que pode ser uma entrada simples, tá legal? Saíram 2 gols aqui, já foi, deu certo, tá legal? Mais de 1,5 gols e vamos que vamos. Com relação a cartões, eu quero pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 18h30, clássico carioca dentro do Campeonato Brasileiro. Eu tenho Vasco versus Botafogo. Time, tabela de classificação, o Botafogo vem na 3ª colocação, pega o Vasco, 15ª colocação, tá legal? O negócio é o seguinte, ó, o Botafogo fez 12 partidas, só perdeu 3 até o momento. E o Vasco, ele fez 12 jogos e só venceu 3. Tá legal? O momento é todo do Botafogo. Obviamente que o jogo é em São Januário, casa do Vasco, e aqui a gente tem um clássico. Clássico não tem favorito. Mas pelo momento, para quem quer buscar alguma coisa com relação a mercado de resultados com uma odd de 2,45, talvez aqui uma dupla hipótese a favor do Botafogo pelo que vem jogando, tá legal? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Não sei por que esse clássico tá com um cheirinho de empate, odd de 3,30 para uma arriscadinha, vou falar que é bacana, tá? 3,30, um possível empate aí naquela arriscadinha. E claro, é um clássico. Clássico, o bicho pega. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Para quem curte mercado de chute a gol, pelo lado do Vasco, Verratti, e pelo lado do Botafogo, o Tiquinho. De repente, se você fizer uma dupla, um chute no gol do Verratti e um chute no gol do Tiquinho, já vai dar uma odd aí de 1,60 pra cima. Fechou? Time aí, bora lá, 21 horas, Copa América na área, Argentina versus Peru. Muita atenção aqui. Pô, a Argentina é favorita? Se jogasse por alguma coisa, sem dúvida alguma, eu buscaria também. Só que assim, a Argentina já está classificada, tá bom, galera? E provavelmente na primeira colocação, a não ser que o Canadá vença e tire aí esse saldo de gols que eu acho difícil. Então assim, a Argentina já está classificada. Provavelmente deve jogar essa partida com uma equipe reserva. Muita atenção. O Peru é o último colocado com 1 ponto. Para o Peru, só um resultado interessa, a vitória. Pré-live, mercado de resultados, eu tô fora, tá legal? Não vou buscar nada. Ao vivo, se der algum padrão, aí a gente executa. O que eu vejo aqui de possíveis entradas? Vamos lá. O Peru precisa vencer e deve pegar uma Argentina reserva.
Talvez aqui para o atacante peruano Gianluca Lapadula ter uma finalização. Tá pagando uma odd de 1,28. É uma odd bacana para uma dupla. Uma finalização, Gianluca Lapadula. Não é rapadura, é Lapadula, tá bom, galera? Uma finalização, odd de 1,28, põe na duplinha, eu gosto. A seleção peruana, tecnicamente, é inferior se comparada aí à Argentina. Mas a Argentina vem classificada e o Peru joga um jogo de vida ou morte. Vai pra cima. Se a gente trabalhar aqui mais de 6,5 finalizações para a seleção peruana, a gente tem uma odd de 1,50. Já é uma entrada simples. E aí, se a seleção peruana der 7 finalizações na partida inteira, já deu certo essa entrada, tá? Criar aposta, mercado de finalizações, seleciona o Peru, mais de 6,5 finalizações. 7 finalizações ou mais para o Peru, a gente pega essa odd de 1,50 para cima. E também, para fechar as análises, um cartão para cada seleção. Fechou? E bora lá, 21 horas, Copa América, agora sim um jogo que vale muito. Canadá versus Chile, um jogo aí que vale a segunda colocação do grupo, tá? O Canadá vem com 3 pontos, o Chile com 1. Pro Chile, apenas um resultado interessa. A vitória é vencer ou vencer. O que vai acontecer aqui? Juizão apitou, o Chile vai para dentro. E se o Chile fizer esse gol, aí ele inverte posição com o Canadá. E quem vai precisar sair para o jogo é o Canadá. Então eu vejo uma partida aqui com forte tendência, pelo menos, para 2 gols no confronto. Mais de 1,5 gols, odd de 1,45 para uma dupla, ou 10, 15 minutos de jogo, o gol ainda não saiu, essa odd vai subir. Vai para 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, você busca esse mais de 1,5 gols com uma odd de 1,60 para cima, tá legal? Deve ser um jogo nervoso, eu vou pegar aqui pelo menos um cartão para cada seleção e para mercado de finalizações, pelo lado do Canadá, Jonathan David é um cara interessante e também o Ciri Larin. Ciri Larin é o nome da fera, uma finalização para ele, odd de 1,20, 1,25 para uma dupla. Pelo lado do Chile, não é novidade para ninguém, Alexis Sanches. Eu quero aqui mais de 1,5 finalizações para o Alexis Sanches. Tá pagando uma odd de 1,55. Já é uma entrada simples. Se ele der 2 finalizações na partida, já deu certo. Fechou? E bora lá, 21 horas, Campeonato Brasileiro Série B, Ceará versus Ituano. Time, o Ceará vem no meio da tabela, 11ª colocação, o Ituano é o vice-lanterna. 12 partidas até o momento, só ganhou 2 jogos. Não é à toa que tá lá embaixo. Race, o Ceará em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, são 3 vitórias e um empate, e o Ituano, como visitante, perdeu 4, empatou 1. Eu tenho uma odd pro Ceará de 1,45. Vamos aqui a algumas alternativas. Uma entrada extremamente conservadora, Ceará empate anula para complementar o bilhete. Dá para pensar também para o Ceará vencer um dos tempos, uma das partes, pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Ceará amassando e uma odd mínima de 1,60 para cima, dá para pensar na vitória do Ceará, tá legal? Agora eu vou trazer para vocês tabela de probabilidades. Vamos a elas. Time, bora lá, tabela de probabilidades, jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Eu vou falar para vocês, hein, na Série B eu geralmente opero para menos de 3,5 gols, mas essa partida dá pra gente pensar aí num jogo pelo menos para 2 gols, tá legal? Com relação aos escanteios, Ceará, média de 7,4, Ituano 2,9. O jogo é na casa do Ceará. O Ceará deve iniciar a partida na pressão. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Ceará. O Ceará fazendo 3 escanteios, primeiro que a equipe do Ituano. Cartões, Ceará 3,1, Ituano 2,2, pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? E bora lá para fechar, 21h30, MLS na área, Dallas versus Cincinnati. Aqui é jogo para gols, tá? As duas equipes, baita tendência over gols, né? O Dallas em casa extremamente over, Cincinnati fora também, produzindo jogos com muitos gols e no histórico um 3-1. O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,25 para uma dupla. A probabilidade para a gente ver 2 gols nessa partida é de 85%, tá legal? Então em pré-live é uma boa entrada. Vai bater? Não sei. Mas
pré-live diante dos estudos é uma boa entrada. E correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? E bora lá, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição o link do Grupo VIP com preço popular, Grupo VIP completo, e você tem 7 dias para testar. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Time, a Euro chegou nas oitavas, agora não dá mais para fazer corpo mole, tá legal? Fez corpo mole, tá eliminada. Ou seja, os jogos, ó, vão ser bons, tá legal? Vem operar com a gente, o link tá aqui embaixo. Vamos lá, como é que ficou o bilhetinho pro sabadão? Jogo entre Suíça e Itália, eu quero um cartão para cada seleção, apenas isso. Jogo da Alemanha contra a Dinamarca, eu quero a classificação da Alemanha. Tanto faz como ela vai se classificar. Classificou nos 90 minutos, na prorrogação ou nas penalidades, já deu certo. Se tudo isso aqui der certo, odd de 1,56. Ontem tivemos mais de 200 comentários e a bingueta está na tela. E bora lá, bingueta na tela. Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha. Bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão ou aquela moeda esquecida na calça, tá legal? Time, essa bingueta, ela vai ser feita aí usando uma entrada que a casa da tia Denise disponibiliza. Eu não sei se a casa que você opera vai ter essa entrada, mas se não tiver, fica tranquilo que no grupo gratuito eu também vou soltar uma bingueta por lá, tá? Se você não participa do gratuito, o link tá na descrição. Vamos lá, como é que vai funcionar essa entrada, esse bingo? Defesas de goleiro. Você vai em criar e procura defesas de goleiro. Jogo da Suíça contra a Itália, eu quero 2 defesas para o goleiro da Suíça e 2 defesas para o goleiro da Itália. No caso, 2 defesas para o Sommer e 2 defesas para o Donnarumma. Jogo da Alemanha contra a Dinamarca, eu quero 2 defesas para o goleiro alemão e 3 defesas para o goleiro da Dinamarca. 2 defesas para o Manuel Neuer, 3 defesas para o Schmeichel. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 3,10. Sorte para a bingueta, sorte para o nosso bilhete, sorte para o bilhete do grupo gratuito. Se você esqueceu de deixar o like, deixe o like que o vídeo tá acabando e não esquece do comentário. Espero que seja um final de semana de muitos greens e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!